Priscila tem uma dúvida e fez a pergunta aí. Ela quer saber se é possível negociar com as empresas as contas telefônicas e se eles cobram juros ou não. Bom, Cláudia, tudo pode ser negociado. Ela tem que fazer uma proposta para a empresa no caso da concessionária aí do telefone do estado dela, de onde ela está, de onde ela vive. Agora, a empresa não é obrigada a negociar, mas normalmente elas fazem. Ela não é obrigada a dividir a dívida. A pessoa gastou, tem que pagar. O que ela tem que pagar de juros e multa é o 2%, que eu sempre comento, e 1% ao mês pelo atraso. Mas isso também eu tenho observado, tem sido feito, cobrar dessa maneira. É isso aí. E mais perguntas aí nas ruas de São Paulo? Vamos lá, mais uma? Oi, meu nome é Everton. Eu gostaria de saber quanto tempo antes a pessoa precisa ser informada sobre a inclusão do nome no SPC. Ela é informada, professor? Ela tem que ser informada 10 dias úteis antes da inclusão do nome. Quem que deve informar? O próprio órgão que vai incluir, no caso, o hospital Serasa ou a Associação Comercial, que é o SCPC. Então, essas entidades... Aliás, é SCPC, mas todo mundo conhece como SPC, né? É Serviço de Crédito e Proteção do Consumidor, algo do tipo assim. Então, elas têm que te mandar uma cartinha dizendo, olha, seu nome está para ser incluso aqui nessa entidade. Então, verifique se pagou, se não pagou, te dá um tempo para você checar. E isso acontece? Isso acontece. As pessoas têm recebido esses comunicados, nem sempre com os 10 dias antes. Provavelmente de correio, ou veio processamento de computador. Mas a lei é 10 dias úteis antes do E se o meu nome foi parar lá e eu não recebi nenhum aviso? Aí você tem o direito de reclamar que não foi informado, que não sabia. Isso dá até um processo, não contra a empresa, muitas vezes, mas às vezes contra a própria loja, que normalmente a empresa, ela recebe uma ordem do estabelecimento comercial. Porém, veja bem, nós comentamos aqui no ano passado, inclusive, existe uma lei em que o banco é corresponsável se ele mandar o teu nome errado pro cartório, pro Serasa ou pro SCPC. Não é só a culpa agora, não é só do empresário que dá o título para cobrar, não. Se o banco também mandar, sem que haja efetivamente a dívida, se for indevida a cobrança, o banco também responde solidariamente com a empresa. Tá certo. Tem gente na linha, alô? Oi? Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Antônio. Oi, seu Antônio, fala de onde? Falo de São Paulo, Claudete. Qual é o seu problema, seu Antônio? Meu problema é o seguinte, foi aberto uma firma fantasma no meu nome. Nossa. E esse problema está me dando muito transtorno, porque o meu nome está indo já para o imposto de renda, está tendo cobrança no meu nome, e eu não tenho como fazer para limpar esse meu nome, porque Pois não. Não, eu queria perguntar, como o senhor descobriu que foi aberta uma firma fantasma em seu nome? Através de uma compra que eu fui fazer, eles puxaram e apareceu isso aí numa consulta que fizeram do meu CPF. Nossa, senhor Antônio, já não bastassem todos os problemas que todos nós temos, ainda uma coisa dessas, né? Como tem que salafrário nesse mundo? Pelo amor de Deus. O que o seu Antônio pode fazer agora? Porque aí o nome dele ficou sujo, né? Ele foi fazer uma compra, não pôde, aí sim descobriu que tinha aberto uma firma fantasma em nome dele. Claudete, o que ele tem que fazer é realmente entrar com um processo no judiciário para provar, ele tem agora que provar que ele não abriu essa firma. Tem que fazer exame de grafologia do contrato social, tem que ver o... Quer dizer, ele foi vítima, é a vítima que tem que provar que foi vítima? Infelizmente é assim, porque o que acontece, está lá o contrato social de uma empresa aberto em nome dele, está assinado por alguém, está com os documentos dele, no DRG dele, CPF dele, todos os dados dele. Agora ele tem que dizer, eu não sou essa pessoa que assinou esse papel. Como é que ele faz isso aí? Tem que abrir com um processo, tem que pedir exame de grafia para provar que ele não assinou o contrato e aí a Mas Receita o senhor catar. tem condições, seu Antônio, de constituir um advogado para isso? Bom, Cláudio, eu fui em um advogado, ele me pediu R$4.000. Não, imagina. R$4.000 para fazer isso? Esse é um problema, eu sou muito crítico dessa questão aí do honorário jurídico, porque as pessoas realmente pegam o consumidor aquele que está mais precisando e é nessa hora que realmente as pessoas cobram valores muito altos, que é devido à situação. Mas ele pode fazer sozinho? Que caminho, professor, o seu Antônio teria para resolver essa sua questão sozinho? Daria para resolver sem a ajuda de um advogado? Não.
ele tem que contratar um advogado. Então, o senhor vai no Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade do Largo São Francisco de Advocacia, que eu sei que lá existem advogados que atuam graciosamente para a população. Em outros órgãos também tem, seu Antônio. A OAB também, ele pode ir na OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil também ajuda. Mas será que tem uma fila? Deve ser muita gente também, né, precisando dessa ajuda de advogados. Tem que ter o negócio a justiça gratuita. Na verdade, tem que ter todo um critério de ser pobre, provar aquelas coisas todas lá. Infelizmente, a justiça diz que é para todos, mas na verdade não é. Porque você tem que realmente passar por isso aí. Agora, ele pode ir na OAB, ele pode ir aí no Lago São Francisco. E se ele não fizer nada disso? Ele vai continuar sendo cobrado. Aliás, eu tenho um caso que uma pessoa que nos procurou, é funcionário aqui de um hospital público, e disse o seguinte... inclusive está até com o débito da própria Receita Federal, porque a pessoa fez vendas, não recolheu os impostos e agora tem que pagar. E sabe o que a Receita fez? Debitou na conta corrente dele. Ele tinha uma poupança e a Receita, através de uma ordem de execução judicial, aí no caso a Receita executou esse consumidor. E tirou dinheiro. E tirou dinheiro da conta dele. Agora ele tem realmente que entrar como advogado para poder reverter o processo. Ô, seu Antônio, e agora, hein? O que o senhor vai fazer, seu Antônio? Vou ter que achar uma alternativa, né, Claudete? Tá que situação. De que lugar de São Paulo o senhor fala? Itaquera. Itaquera, é aqui São Paulo, capital. Bom, eu vou fazer um pedido aqui no ar para que entre em contato com a produção do nosso programa, ver se algum advogado poderia ajudá-lo, não é? A rever essa situação, cobrando menos ou praticamente não cobrando, porque tudo bem que advogado é uma profissão como outra qualquer, eles vivem disso, tem que cobrar. Mas se a pessoa já está encrencada, quer dizer, já abriram uma firma fantasma, olhem vocês, no nome do seu Antônio. O senhor perdeu ou foi roubado? Os seus documentos foram roubados, seu Antônio? Meus documentos foram roubados, só que eu fiz um boletim de ocorrência. E quando eu fiquei sabendo também dessa firma fantasma, fiz outro boletim de ocorrência. Quer dizer, eu acho que num caso desse, mas eu achar também nada é a mesma coisa. Mas que se a pessoa provou lá, olha, tem um boletim de ocorrência aqui, por isso que todo mundo que tem documento roubado tem que fazer boletim de ocorrência na hora, ou que perdeu os documentos, né? Provar que isso aconteceu. Se ele, professor, mostra lá, fala, olha, os meus documentos foram roubados, então alguém se aproveitou disso para abrir essa firma. Agora, o que eu acho máximo é ele, que já está nessa situação de encrenca, ainda ter que pagar tudo isso para provar que ele é a vítima no caso. É um absurdo. Infelizmente, o caso, volto a repetir, muitas coisas que a pessoa tem direito, mas para que ela exerça esse direito de cidadania, ela tem que entrar na justiça, que eu acho um absurdo. O próprio exemplo são os aposentados. Não deveriam entrar na justiça para ter o direito dele, que já é dele. Mas Seu Antônio, vamos fazer o seguinte, eu vou repetir aqui o nosso telefone, 0 prestadora 11 31534444, ou você liga diretamente para a Rede Record Televisão, procure falar com a produção do programa, e o senhor deixa os seus dados agora, seu Antônio, com a nossa produção, que a gente vai tentar ajudar de alguma maneira, tá bom? Tá bom, Claudete, obrigado. Minha filha tá mandando um beijo para você. Um beijo para ela, qual é o nome dela? Carol. Tá bom, Carol, um beijo. E vocês estão concorrendo aos prêmios também do programa, mas o assunto é bem mais urgente até do que os presentes nossos, né? Então, continuem na linha, por favor, tá bom? E eu peço aqui a advogados que estejam assistindo o programa, vamos tentar ajudar aí esse senhor de Itaquera, que teve aí os seus documentos roubados e agora abriram uma firma fantasma em seu nome. Mas o que tem de malandragem é brincadeira, viu?